ela dentro de na estrutura gramatical com outros, né, componentes ali, kudasai, te wa ikemasen, ou então temo ii desu ka, temo daijoubu desu ka, todas aquelas outras gramáticas que a gente viu com a forma te, mesma coisa acontece com a forma tá. A forma tá por si só, ela significa o passado, mashita, mimashita, mita. Então, todas essas formas que a gente já viu de passado seria a mesma coisa que a forma tá, a forma mais informal. Só que pegando a forma tá e colocando outras nela, inserida em outra estrutura, ela já perde o sentido exatamente de que foi aquilo dali, né? Que passou, passado. Igual na última aula, nós falamos de takoto ga arimasu ka, se você já teve aquela experiência alguma vez. E nessa forma de gramática, não é uma forma informal. Aqui também, a gente vai falar da forma tari shimasu. Tari shimasu. O que isso quer dizer? É a forma tá do verbo, take, mais o ri, mais a forma tá do verbo, um outro verbo, e aí de novo ri, e por último o verbo shimasu, suru. Não é qualquer verbo que fica no final, é sempre o verbo shimasu, suru, shitai, né? Outras formas também podem ficar ali, né? Não tem problema, desde que seja o verbo shimasu. Então isso a gente chama que é a forma tari suru, tari shimasu. Então são 3 verbos. O primeiro verbo na forma tá, o segundo verbo na forma tá e o terceiro verbo que é o shimasu. O último verbo é que vai realmente, a gente vai saber o que do, né, se é do presente, se é no passado, se é formal, se é informal, tá? Então, e o que isso significa? Que forma é essa tari shimasu? Eu acho que soa bem engraçado, né? Tari, o que é isso? Parece tipo uma comida, né? Tari, vamos comer tari, mas não é. O que isso significa? Significa que você está citando ações que você faz, ações que você está fazendo, ações que você fez, aí o verbo shimasu no final que vai determinar, né, qual dos dois. Vamos lá, vou colocar o primeiro exemplo aqui, aí vocês vão entender muito melhor, né, que tari. Ah, igual eu falei, né, shiteimasu também, shitai desu, pode estar em outras formas. Então vamos lá. Os dois verbos que a gente vai colocar na forma tá são hikimasu, hikimasu e utaimasu. A forma tá do verbo hikimasu vai ser hita, hita. A forma tá do verbo taimasu vai ser utatta, utatta. Então, hita, utatta. Ok? Então, os dois verbos eu já passei para a forma tá. E agora vamos colocar isso em uma sentença. Manami-chan wa piano o hiita uta o utatta shite imasu. Manami-chan wa piano o hiita uta o utatta shite imasu. Então, o que ela está fazendo, né? Nani o shite imasu ka? Nesse shite imasu, o que ela está fazendo? Ela está o quê? Tocando piano, cantando, né? Dá essa intenção de que assim, ela tá fazendo essas ações. Não necessariamente ela está fazendo um para depois fazer o outro, não necessariamente que ela está fazendo os dois ao mesmo tempo. Ela está tocando piano, ela está cantando, né? Então, o que sua filha está fazendo aí nas férias? Ela está tocando piano, ela está cantando, entre outras coisas. A forma tari significa que ela não que ela está fazendo aquelas duas ações, mas está citando aquelas ações entre outras, né? Essa que é a ideia do tari shimasu, tari suru. Vamos lá para o próximo exemplo. Os verbos são tabemasu e nomimasu. A forma tá do verbo tabemasu é tabeta, tabeta. E a forma tá do nomimasu vai ser nonda, nonda. E aqui a frase, 今夜いっぱい食べたり飲んだりしたいです。今夜いっぱい食べたり飲んだりしたいです。Então, o que é isso? O que significa? A gente vai sempre pro verbo no final. Shitai desu, que eu quero fazer. O que é que eu quero fazer? Ippai tabetari, comer bastante. Nondari, beber. Shitai desu, que eu quero fazer isso.
Eu quero beber, quero comer bastante essa noite. Então, assim, entre outras coisas, eu quero me divertir, eu quero, de repente, sei lá, jogar alguma coisa, eu quero ver alguma coisa. Então, assim, são só duas ações sendo citadas do que a pessoa quer fazer, né? Não necessariamente ela quer fazer um para depois fazer a outra, tá só citando ações que ela quer fazer esta noite. 今夜いっぱい食べたり飲んだりしたいです。次、掃除します。掃除します。E o segundo verbo é 洗濯します。洗濯します。Então, 掃除, fazer faxina, e 洗濯します é lavar as roupas. Então, como é que vai ficar a forma desses dois verbos? É o grupo 3, então vai ficar 掃除した、掃除した e 洗濯した、洗濯した。A frase é a seguinte. Agora tem uma perguntinha. 週末に何をしますか? 週末に何をしますか? O que você faz nos finais de semana? 掃除したり、洗濯したりします。掃除したり、洗濯したりします。Se alguém me pergunta, né, pra mim, 週末に何をしますか? O que você faz nos finais de semana? Eu vou falar. 掃除したり、洗濯したりします。Ou seja, eu faço faxina, eu lavo roupa, né? Então, entre outras coisas, não é que no final de semana eu só faço essas duas coisas, eu estou citando algumas coisas que eu faço no final de semana. Poderia colocar mais coisa? Posso. No tari-tari, aqui a gente tá falando que é a forma tari-tari, mas pode ser tari-tari-tari-tari shimasu. Não tem problema. Souji shitari, sentaku shitari, gohan tsukutari shimasu, né? Só que não se alonga muito mais que três, normalmente, dois, três, porque como você está citando algumas coisas, então já está incluído que seria entre outros. Mas se você quiser falar, né, tudo que você fez no final de semana, você pode falar asa o kite, asa gohan o tabete, dekakete, kaimono ni ite. Aí eu uso a forma T para citar exatamente tudo que eu fui fazendo ali, né? Shimashita. Aí eu vou entender, a Nanda fez isso, 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 e pronto. A forma taritari shimasu, eu dou ideia de algumas coisas que eu fiz, mas a pessoa que está ouvindo, ela fala assim, ela fez aquilo ali e mais entre outras coisas. Não é somente aquilo dali. Então, essa é uma característica da forma taritari shimasu, que já tem essa ideia de entre outras coisas. E uma coisa interessante também, que eu poderia falar também somente uma só. 週末に何をしますか? 掃除したりします. Posso falar só um também? Pode, né? Claro que né, normalmente a gente vê duas ou três, mas existe também a forma de você falar, 掃除したりしています. 掃除したりします. Quer dizer, fiz faxina, essas coisas. Já dá a entender que eu fiz outras coisas além disso, né? Já, vamos lá para o próximo. Mimas, mimas. E o outro verbo é yomimas, yomimas. Forma do verbo mita, mita, né? Grupo 2. E yomimas vai ser yonda, yonda, né? De ler, li, né? Yonda. 休みに何をしますか? 休みに何をしますか? Então, no yasumi, na folga, 何をしますか? O que você faz na folga? Minasan, yasumi ni nani o shimasu ka? O que vocês fazem no dia da folga? テレビを見たり、本を読んだりします。テレビを見たり、本を読んだりします。Então, aqui nesse exemplo, eu assisto televisão, eu leio livro, entre outras coisas. Então já dá a entender que não somente essas duas coisas, entre outras coisas. Terebi o mitari, hon o yondari shimasu. Seguinte, ryori shimasu, ryori shimasu, fazer comida. Kaimono shimasu, kaimono shimasu, fazer compras. E aqui a forma tá desses dois verbos vai ficar ryori shita, fiz comida, e kaimono shita, fiz compras. Então, aqui a pergunta é a seguinte. Kino nani o shimashita ka? Kino nani o shimashita ka?
você fez ontem? Pense aí. O que você fez ontem? 昨日何をしましたか? E aqui, 料理したり、買い物したりしました. Aqui o verbo no passado, porque, né? A pergunta está no passado. 何をしましたか? O que você fez ontem? Então, tari tari shimashita. Lembra que eu falei que o shimasu ele vai realmente determinar se está no futuro, se está no presente, se está na teimasu, se está no passado também. Então, ryori shitari, fiz comida, né? Cozinhei, fiz compras. Kaimono shitari shimashita. Então, de novo. Ryori shitari, kaimono shitari shimashita. Então, isso eu respondo o que eu fiz ontem. Ah, fiz comida, fiz compras, essas coisas. Seguir, o próximo exemplo. Os verbos são shimasu e mimasu. Então, a forma tá vai ser? Ah, mimasu tá aqui. A forma tá do verbo vai ser está e mita. Está, mita. Aí aqui vai estar a pergunta seguinte. Neru mae ni nani o shimasu ka? Então, juntando com aquela gramática que a gente já viu. Forma do dicionário mais mae ni. O que você faz? O que você faz antes de dormir? Neru mae ni nani o shimasu ka? Neru mae ni nani o shimasu ka? E aqui, keitai no game o shitari, SNS を見たりします。De novo, 携帯のゲームをしたり、SNS を見たりします。Então, 携帯のゲーム seria jogo de celular, né? Aqueles joguinhos que você joga pelo celular. Então, game é jogo. Aí a gente usa o verbo shimasu. Então, posso falar shitari, ou então o shitari. Então, de novo, keitai no game o shitari, eu jogo joguinho no celular. SNS. SNS são essas siglas, significa as redes sociais. Então, SNS, quando a pessoa fala, SNS, seria as redes sociais. Então, SNS o mitari. Então, olho as redes sociais. Shimasu. Então, o que você faz antes de dormir? Eu jogo joguinho de celular, eu olho as redes sociais, né? Então, já dá a entender que faz outras coisas, pode ser que faça outras coisas também. Já, Renshu shimashou. Renshu aqui é o seguinte. As frases já estão prontas, então lendo as frases, qual ilustração vai fazer sentido? No Yasumi ni nani o shimasu ka? Então aqui em cima no título tá sem o hiragana, mas Yasumi ni nani o shimasu ka? Então o que você faz no dia da folga? Ichiban, Ryo-san wa inu to sanpo shitari shimasu. Ryo-san wa inu to sanpo shitari shimasu. Então, これですね。falou de inu, palavra-chave, né? Inu, cachorro. To sanpo shitari, então passeia com cachorro. Aqui é um dos exemplos que só tem um tari. Então, aqui em relação ao Ryo-san, ele passeia com cachorro, né? Então, dá a entender que mais outras coisas. 2番、パウラさんは勉強したり、漢字を書いたりします。Então, o que significa? Qual né, desenho faz sentido? これですね。Então, パウラさんは勉強したり、漢字を書いたりします。Ou seja, em relação a Paula, ela estuda, ela escreve kanji, né? Então, seria nesse sentido. パウラさんは勉強したり、漢字を書いたり、escreve os kanjis, entre outras coisas. 3番、公園に行ったり、子供と遊んだりします。Então, qual que vai ser a resposta correta? Primeira ilustração. 公園に行ったり, então vou no parque, vou ao parque. 子供と遊んだりします. Então, brinco com as crianças. 子供と遊んだりします. Então, o que você faz no final de semana? Ah, vou no parque, brinco com as crianças. 4番。洗い物したり、買い物したりします。Então, qual que vai ser? これですね。洗い物 significa você lavar a louça, né? Lavar os pratos, lavar os copos. 洗い物する、洗い物します。Seria isso, né? Lavar a louça. Então, 洗い物したり、買い物したりします. Então, lavo louça, faço compras,
né? Já dá pra meio que ter uma ideia do que ela faz no dia da folga. で、最後、ゲームをしたり、寝たりします。Então, これですね。ゲームをしたり, jogo game, né? Jogo jogo, 寝たり, durmo. Né? Então, o que você faz no dia da folga? Ah, jogo jogo, eu durmo. Né? Então, entre outras coisas. Então, para a gente finalizar, fazer o fukushu, lembrem-se que a gente fala na forma taritari shimasu. Então, a gente usa a forma tá do verbo mais ri, forma tá do verbo mais ri e depois o verbo shimasu. Não necessariamente só shimasu, mas suru, shiteimasu, shimashita, shita, shitai desu. E essas outras variações aí do verbo shimasu, né? Taritari, né? Shimasu. Shinakereba narimasen também, né? Então, muitas formas podem ser utilizadas ali no final. E né, o sentido dessa gramática é relacionar, né? Citar algumas coisas que você faz, que você fez, que você quer fazer. Então, não é somente essa e essa, entre outras, dá esse sentido de entre outras. E como eu falei também, durante a aula a gente pode só ter um tarishimasu, ou pode ter três, né? Tari, 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 shimasu. Também pode ser. Então, pode ver de algumas formas, não necessariamente duas tari, tari, shimasu. Pode ser um pouquinho diferente, mas é o mesmo sentido, né, em relação a, tipo, entre outras coisas. Minasan, o 疲れ様です. Não há outra forma.